Vamos à questão, vamos começar a resolver esses assuntos. Prova do concurso da Petrobras do ano de 2006, prova técnico de operações, questão número 44. Dado um corpo sobre um plano horizontal, um método experimental para a determinação do coeficiente de atrito estático consiste em inclinar gradualmente o plano até que o corpo fique na iminência de deslizar. Um corpo foi submetido ao experimento descrito acima e atingiu a iminência do movimento quando o plano fez 30 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito estático sobre o corpo e o plano vale... A questão não veio com desenho, com esquema nem nada, mas eu vou explicar aqui. Então coloca-se o corpo na horizontal e vai se aumentando, né, o ângulo da superfície com a horizontal, até que ele chega na iminência do movimento, e essa iminência do movimento ocorre com um ângulo de 30 graus. Ele está considerando que o corpo está parado. Se está parado, nós estamos falando do coeficiente de atrito estático, né? Então, ok. Então, a iminência do movimento vai ocorrer quando? Né? Quais são as forças que nós temos aqui aplicadas nessa situação, nessa condição? Vamos lá. Nós temos o peso e nós temos a força de atrito segurando, a força de atrito estático, segurando esse corpo aqui. Porém, eu sei que o peso, eu não posso usar o peso diretamente porque ele não está na direção do deslocamento. Eu só posso analisar os vetores na direção do deslocamento, né? Então, o peso, eu vou decompor ele nos pesos correspondentes. Um na direção do deslocamento, Px, e o outro na direção, né, perpendicular, que é a decomposição dessa força aqui, Py. Lembrando que Py é a força sobre a superfície e ele gera o par ação e reação com a normal, tá? Bom, analisando, né, aqui a situação do movimento, ele quer saber o coeficiente de atrito estático. Da onde que sai a grandeza do coeficiente de atrito estático? Sai da fórmula da força de atrito, ok? Na fórmula da força de atrito, nós temos μ vezes a normal. E μ é o tal do coeficiente de atrito. Tá? Essa aqui é a pergunta. É esse carinha aqui que ele quer saber. Então eu vou fazer as relações, né? Eu vou identificar o par ação e reação, onde eu possa determinar esse cara aqui, tá? Então vamos. Eu tenho como par ação e reação quem? Bom, está em equilíbrio, né? Está parado, então Px é igual à força de atrito, tá? Está em equilíbrio. Muito bem. Lembrando que Px é calculado por o peso vezes o seno do ângulo de inclinação. Ângulo de inclinação da superfície. Mas eu sei que o peso vai ser o ângulo será de 30 graus, tá? Então, aqui, no lugar de Px, eu vou usar esse termo aqui, tá? Essa expressão. Não é o valor, não é uma questão que traz números, né, explícitos, mas é uma questão algébrica, ou seja, nós vamos calcular usando as grandezas físicas, as letras, né, que elas representam. Então, no lugar de Px, eu vou escrever P vezes o seno de 30 graus. Igual, e força de atrito? Qual é o valor da força de atrito? Força de atrito é calculado por μ, né, coeficiente de atrito estático,
vezes a normal. Então a força de atrito é coeficiente de atrito estático vezes a normal. Lembrando que essa aqui é a pergunta da questão. Ok, tá, e agora? A normal, eu consigo determinar também a normal porque eu tenho outro par de ação e reação que eu consigo identificar aqui, ó. Normal e PY representam um outro par ação e reação. Então, através dessa relação aqui, né, de equilíbrio, normal é igual ao PY, né, porque eles são par ação e reação e estão em equilíbrio, tá? Através disso aqui, eu vou conseguir chegar no valor da normal para eu substituir aqui. Então, a normal é igual ao... Quem era PY mesmo? Lembrando aqui a fórmula, PY igual a P vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, PY é P vezes o cosseno de 30 graus. Então, pronto. Aqui também é outra coisa que eu vou substituir para eu desenvolver o meu cálculo. P vezes seno de 30 graus é igual a μ estático, né? Coeficiente de atrito estático, vezes a normal. A normal vale quanto? P cosseno 30. P vezes o cosseno de 30 graus. Bom, matematicamente, eu posso cancelar o P com P, ok? Eu tenho P aqui, eu tenho P lá, ou seja, simplificando, tá? Me sobrou o quê? Me sobrou seno de 30 igual a μ vezes o cosseno de 30. Quanto é o seno de 30? Melhor, né? Vamos lá, vamos simplificar. Tô meio sem espaço aqui para escrever. Eu vou vir para cá, tá? Para continuar a resolução. Seno de 30 graus é igual a μ vezes o cosseno de 30 graus. Eu quero saber isso aqui. Então, μ é igual ao seno de 30 sobre o cosseno de 30. Na trigonometria, seno sobre cosseno vale o quê? Tangente de 30 graus. Essa aqui é a resposta. Ah, sim! Não acabou não. Qual o valor da tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus vale raiz de 3. Ok? Então, essa é a resposta. Ok? Foi mal. Raiz de 3 sobre 3. É o valor da tangente de 30. Gabarito dessa questão é a letra A. Ok? Vamos lá. Relembrando aqui. Copiou tudo bonitinho? Vamos à tabela do seno, cosseno e tangente dos principais ângulos. Então já anota aí, tá? Rapidamente. A tabela. Isso aí, novamente, isso aqui vai ser explicado tudo lá na aula de trigonometria, tá? Mas só para ficar registrado aqui, então a tabela dos principais ângulos 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Tá aqui a tabelinha, tá? Então, a questão que a gente acabou de resolver era tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3 é a resposta, ok? Próxima questão, então, é BR Distribuidora, concurso de 2008, prova técnico de operações. Considerando-se que o bloco apresentado está na iminência do movimento, o valor de μ é... Bom, essa questão é uma questão que havia um desenho e para esse desenho foram feitas duas perguntas, tá? Então agora a outra pergunta que eu não fiz anteriormente, eu fiz a 37, agora fazendo a 38. Vamos lá. De acordo com a nossa análise até da questão que a gente acabou de fazer, o que nós temos aqui? Que mantém
que está em equilíbrio, está mantendo o corpo em equilíbrio, ou seja, ele fica parado porque a força que está tentando fazer ele descer, PY, está em equilíbrio, né? É igual à força de atrito da superfície, né? Então, PY, a gente acabou de desenvolver esse cálculo, é igual a força de atrito. Lembrando que PY é P vezes seno do ângulo alfa e a força de atrito é a fórmula μ vezes A normal. Então, novamente, outra questão onde a pergunta é sobre uma situação de plano inclinado é sobre o coeficiente de atrito estático na iminência do movimento. Eu insisto e gosto de destacar toda vez que eu pego esses casos, onde nós temos dois concursos diferentes, questões muito parecidas, tá? Então, destaco aqui para você a necessidade de você pegar as provas antigas e resolver. Tá sempre estudando, resolvendo questão da prova antiga, porque você tem grande chance de encontrar no próximo concurso uma questão parecida com uma dessas que você já fez. Vamos lá então. No lugar de PY, vamos colocar P vezes seno do ângulo alfa, e no lugar da força de atrito, vamos descrever μ vezes a normal. Só que a normal é uma força que está em equilíbrio com o Px. Então, Px é P vezes o cosseno do ângulo alfa. Então agora nós vamos substituir o Px aqui, porque é o par, porque ele está em equilíbrio, né? Ou seja, ele é numericamente igual. O Px e normal são forças de iguais intensidade, porém em sentidos opostos. Então eu chego nessa relação substituindo a normal por P vezes o cosseno de alfa. O resto da equação eu vou repetir tudo, porque eu não fiz conta nenhuma ainda, eu só fiz substituições. Matematicamente eu tenho P aqui e eu tenho P aqui, então eu posso cancelar. Então o meu coeficiente de atrito é seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Seno de alfa sobre cosseno de alfa, isso aqui é equivalente à tangente do ângulo alfa. Essa aqui é a resposta. Gabarito é a letra E. É praticamente a mesma pergunta da outra questão, ok? Em uma das provas que eu estava fazendo, só uma historinha, tá? Um desses concursos que eu fui fazer, eu acho que eu fui lá para São José dos Campos fazer a prova, e eu já estava nesse ritmo de estudos, fazendo várias provas antigas, e caiu uma questão parecida com isso. Eu li a questão todinha, rapidinho, só para ter certeza que era a mesma situação, eu não fiz nem conta, eu já marquei direto. Tangente de alfa, tá? Eu já sabia que ia cair naquilo. E eu precisava dedicar tempo às outras questões mais difíceis, né? Começa a ficar repetitivo o concurso. Vamos à próxima questão. Questão do concurso da Petrobras, edital segundo edital de 2010, ok? A prova técnico de operações, questão 42. Um bloco de massa M1 igual a 1 kg está suspenso por um cabo inextensível de massa desprezível e ligado através de uma polia também de massa desprezível a outro bloco de massa M2 igual a 2 kg, apoiado no solo. Considerando que os blocos estão em repouso, qual a força de atrito em newtons entre o chão e o bloco? Aí na questão tem os dados, né? Seno de 30, cosseno de 30 e a gravidade. Ok? Bom, então vamos olhar aqui nossa representação dessa situação. Tem um bloco apoiado, esse bloco tem massa de M2, tem massa 2 kg, tá? Esse bloco aqui pendurado, ele tem massa M1 de 1 kg, ok? Está pendurado e está apoiado no chão. Vamos começar a representar as forças que estão aqui
nesse sistema, tá? Vamos começar a representar. Se esse corpo tem massa, ele tem, então, peso. Vou chamar de P1 para diferenciar desse corpo aqui. Esse peso está sustentado por uma tração, T, aqui no cabo, tá? Essa tração passa por essa polia e é transferida para esse corpo, tá? Então aqui, nesse cabo, existe uma tração, né, puxando esse corpo. Só que essa tração aqui, ela faz um ângulo de 30 graus com uma referência aqui vertical, tá? Ok, agora vamos analisar as forças nesse corpo, tá? Então, nesse corpo aqui, se ele tem massa, ele tem peso, que eu vou chamar de P2, para não confundir com esse peso aqui. Nós temos a força peso. Ok. Só que essa tração, está apoiado na superfície. Se está apoiado na superfície, nós temos a normal, né? Então, a força normal aqui também. Nós temos a força normal, tá? Está em repouso, ou seja, está em equilíbrio. Então vamos analisar as condições de equilíbrio. Para esse corpo aqui é muito fácil, tá? Porque o par ação e reação, P1 está em equilíbrio com a tração. Então a tração é igual ao peso. E o peso desse corpo 1 eu posso calcular pela massa vezes a gravidade. Então o peso, a força-peso no corpo 1 é massa dele 1 vezes a gravidade que foi dada na questão, 10. Então peso 1 é igual a 10 newtons. Mas como eu sei que está em repouso, está em equilíbrio, peso é igual a tração, então eu posso concluir que peso 1 é igual a tração, que vale também 10 newtons. Então a tração no cabo tem valor, já sei o valor dessa tração aqui no cabo, 10 newtons. Esses 10 newtons se transferem para cá, tá? Então essa força aqui que puxa esse bloco nessa diagonal é uma tração de 10 newtons, ok? Só que essa força de tração na diagonal não posso aplicar ela em nada. Eu tenho que fazer a decomposição dela, né? Eu tenho que pegar essa força aqui e tenho que decompor em outras duas forças que sejam horizontais e verticais. Eu não posso ficar trabalhando com o sistema com a força na diagonal, ok? Então eu vou fazer a decomposição dessa tração. Sujei minha camisa, sacanagem. Me atrapalhei todo. Tudo bem, continuando. Essa tração aqui, eu vou ter que decompor ela numa tração no eixo X e eu vou ter que decompor ela numa tração no eixo Y, tá? Para eu poder usar, né, o valor delas. Então, ó, aqui no cantinho, ó, na diagonal, tração, que vale 10 newtons. Já sei que eu vou ter que decompor em TY e TX. Fazendo, aqui é um ângulo de 30 graus, com a vertical. Fazendo a análise aqui do meu triângulo retângulo, TX eu posso representar aqui e fechar o meu triângulo retângulo. De forma que TX é cateto oposto, né? Cateto oposto é um ângulo de 30, então é T vezes o seno. T vezes o seno de 30 graus. Ótimo, então eu consigo saber o valor da tração no eixo X. É 10 vezes, quanto é o seno de 30? É meio. Então a tração no eixo X vale 5 newtons. Ok, já achei o valor dela no eixo X. Agora no eixo Y. No eixo Y, o TY é cateto adjacente ao ângulo de 30. Então TY é igual a T vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 foi dado aqui,
Então, TY é igual a 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, TY vai ser igual a 5 raiz de 3 newtons, ok? Já tem o valor da tração no eixo Y. Tá? Tudo baseado, tudo foi calculado através desse corpo aqui que está em equilíbrio. Bom, mas qual era a pergunta mesmo? A pergunta é qual a força de atrito. Vamos visualizar a força de atrito que eu não estou visualizando ainda não foi marcado aqui a força de atrito. Aonde ocorre a força de atrito? Eu tenho Tx fazendo força para cá. Ou seja, se ele fosse se movimentar, né, ele se movimentaria na direção de Tx. Ok? Então, se o movimento é para cá, a força de atrito é oposta ao movimento, é a superfície, né? Então, a minha força de atrito seria aqui. E está em equilíbrio com Tx. Então, eu tenho essa relação. Tx é igual à força de atrito, né? O equilíbrio aqui, par, ação e reação, em repouso, analisando as forças da horizontal. Força de atrito é a pergunta lá. Tx eu já calculei aqui quando fiz a decomposição do vetor T que estava na diagonal. Então, Tx vale quanto? 5 newtons. Que é o valor da força de atrito do equilíbrio estático. FAT, força de atrito, estático, 5 newtons, gabarito, cadê a questão? Me perdi. Gabarito é a letra B. Ok? Muito bem, gente. Mais 3 questõezinhas aí resolvidas, tá? Tem muita questão sobre plano inclinado, sobre roldana, sobre dinâmica. Cai com muita frequência dinâmica. Nós vamos fazer mais questões depois de aprofundamento, tá? A nossa prioridade é concluir o edital, gravar todas as aulas. Depois que ficar tudo gravado, a gente vai fazer só bateria de exercícios resolvendo as provas antigas, tá? Ok? Então, tá aqui finalizado mais essa aula.